Esses dias aconteceu uma coisa aqui em casa, coisa normal do cotidiano da gente, né, que acontece assim todo dia. E eu queria trazer pra vocês aqui, pra me compartilhar uma reflexão aqui com vocês. Aqui em casa a gente brinca, eu e a minha menina, né, que cabeça de quem prega ou já pregou, tudo no mundo que acontece é motivo pra você ter certeza, nossa, isso dá pra fazer uma pregação, ou dá pra fazer uma boa reflexão. E aí esses dias aconteceu uma coisa aqui em casa, coisa simples, do dia a dia, e eu achei muito interessante, né, eu queria trazer aqui. Eu tava fazendo a janta, e aí, ao mesmo tempo, eu tava lavando louça, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, a comida ficou pronta. Eu pedi pra minha menina tirar do fogo, né? Tirar a panela do fogo, botar a panela em cima da mesa. Enquanto eu aproveitava e já ia limpar o fogão. Eu tinha acabado de lavar a louça, tava com a mão toda molhada ainda, toda ensaboada. E aí eu não queria pegar na panela com a mão ensaboada, né? Mas eu já tava com a esponja na mão pra começar a limpar o fogão. Bom, aqui em casa, a gente tá de mudança, né? A gente mudou da casa que a gente tava, veio pra uma casa provisória. A gente tá construindo a nossa. E enquanto a nossa casa está sendo construída, a gente está ficando numa casa provisória. E aí nessa casa provisória, essa casa é muito pequena e não tem como eu organizar todas as minhas coisas ainda. Então na mesa tem muita coisa ainda. Tem muita coisa amontoada, sabe? Assim, nos cantos da casa. E a mesa estava cheia de coisas. Entre essas coisas tinha algumas garrafas em cima da mesa. E aí eu ia tirar as garrafas da mesa, né? Da viagem que ela foi pegando a luva para tirar a panela de cima do fogão. Eu já fui indo pra mesa para tirar as garrafas de cima da mesa, para ter um espaço para ela colocar a panela, para não ficar lá segurando a panela quente, né? Todo o tempo. Só que ela foi para outra ponta da mesa. A mesa é um pouco comprida, ela foi lá para outra ponta da mesa. Tá certo que a mesa não é assim tão grande a ponto de ela não conseguir ver que eu tava na outra ponta da mesa, tirando as garrafas para ela colocar a panela. Mas ela vinha tão, assim, com tanta atenção na panela, ela vinha tão preocupada com a panela quente na mão dela, que ela só focou naquele exato espaço. Debaixo da panela tinham outras coisas lá, não me lembro o que era. E não olhou pro lado pra ver o que eu tava fazendo do lado, que eu tava tirando as garrafas pra ela colocar a panela. E ela ficou ali, tira, mãe, a panela tá quente, a panela tá quente. E ela começou a se desesperar com essa panela quente na mão. E eu disse assim, mulher, se tu olhar pra cá, pra o que eu tô fazendo, tu vai ver que eu já tirei as garrafas. Já tem um espaço pra tu colocar a panela e tu tá aí desesperado olhando pra outro canto porque tu não tá olhando pro que eu tô fazendo. E aí ela começou a achar graça e pegou a panela e colocou no canto que eu tinha dito. E eu disse assim, quando eu pedir pra tu fazer uma coisa, presta atenção no que eu tô fazendo. Pra tu não ficar desesperada, foca numa coisa que não importa. E eu até brinquei com ela, né? Eu disse assim, tá vendo, Dani? Com Deus é a mesma coisa. Porque sempre que acontece alguma coisa assim dentro de casa, eu uso muito pra dar como exemplo, pra ensinar pra ela como é o nosso relacionamento com Deus. Porque assim, quando a gente é novo, que a gente mora com os pais da gente, é através do relacionamento, principalmente através do relacionamento com os nossos pais, que Deus nos ensina sobre o nosso relacionamento com Ele. A forma como nós olhamos para os nossos pais, como nós respeitamos os nossos pais, como nós obedecemos os nossos pais, é uma forma de Deus nos ensinar a nos relacionar com Ele, né, enquanto nós somos novos. Com as outras pessoas também, mas principalmente com os nossos pais. E aí eu uso muito disso, das coisas que acontecem aqui em casa, para dizer, tá vendo, Dani? Da mesma forma que foi com nós duas, ou da mesma forma que foi tu com teu pai, da mesma forma é tu com Deus. Quando Deus te pediu para fazer uma coisa, você tem que prestar atenção no que Ele está fazendo, para você não ficar desesperada, foca numa coisa aleatória que não importa. Mas aí eu realmente fiquei pensando nisso, sabe? Ela saiu e eu continuei fazendo as minhas coisas, ela veio fazer as tarefas dela da escola. E eu realmente fiquei pensando nisso. Nossa, às vezes a gente tá focando tanto em algo e tá perdendo tempo com aquilo, porque a gente acha que Deus deveria fazer daquela forma, que Deus deveria fazer naquele tempo, que Deus deveria fazer naquele lugar, naquela ocasião, e Deus está fazendo outra coisa, no outro lugar, noutra ocasião, no outro tempo. Sabe, a gente está focando numa coisa que é desnecessária, e a gente não vê o que Deus está fazendo. E aí a gente fica perdendo tempo, né? E a gente não vê as coisas se movendo e começa a ficar desesperado, começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado, porque a gente está olhando para uma coisa que não tem necessidade. E Deus está dizendo assim, meu filho, pelo amor do meu nome, olhe para cá para onde eu estou fazendo. Olha, sabe, tipo assim, quando a gente pede para uma criança pegar uma coisa, a gente diz, olha pro meu dedo, para onde é que eu estou apontando? E a gente fica assim, né, nossa senhora, mas eu queria tanto esse emprego, eu queria tanto que o senhor trabalhasse nisso, para que eu conseguisse esse emprego. E Deus diz assim, não é nesse emprego que eu tô querendo que você fique. Eu tô preparando um outro emprego pra você, tô preparando outra coisa. Às vezes a gente diz assim, Senhor, mas eu queria tanto essa pessoa. Eu queria tanto que o Senhor trabalhasse nisso, né, pra que esse relacionamento desse certo e tal. Eu queria muito ter um relacionamento com essa pessoa. E Deus diz, não é essa pessoa que eu tô preparando pra você, eu tô preparando outra coisa pra você. Às vezes a gente diz assim, Senhor, eu queria tanto que o Senhor abrisse essa porta pra mim. Por que que não acontece, meu Deus? Eu oro, eu jejuo, eu consagro e tal. E Deus diz, não é essa porta que eu tô querendo abrir, eu tô querendo abrir uma outra porta. Às vezes a gente diz, Senhor, mas eu queria tanto esse cargo, eu queria tanto esse ministério. E Deus diz, não foi esse ministério que eu preparei pra você. Não foi para isso que eu lhe chamei. E a gente fica perdendo tempo e a gente fica preocupado. E aí o que acontece? A gente começa a pensar que Deus não tá agindo, que Deus não tá olhando pra gente. Às vezes a gente pensa que Deus não se importa. E aí a gente começa a pensar um monte de bobagem, a gente começa a sofrer desnecessariamente, sofrer por antecipação. E aí você às vezes até
me enfraquece na fé. Acontece de certas pessoas passarem por isso e enfraquecerem na fé, porque acham que Deus não está agindo, Deus não está vendo, Deus está demorando, Deus não se importa. E Deus está dizendo, meu filho, olhe para cá, eu estou agindo, eu estou fazendo, eu me importo, mas você não está olhando para onde eu quero que você olhe. E aí, eu me lembrei de um versículo que diz lá em Provérbios, que diz assim, confie inteiramente no Senhor de todo o seu coração, e não no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas confie no Senhor. E confiar inteiramente no Senhor de todo o seu coração não significa apenas você confiar na teoria, mas significa você se entregar totalmente, sabe? Ter uma total devoção a Deus, se entregar totalmente a Ele, confiar totalmente nele, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. É deixar que Ele resolva as coisas e confiar, acreditar que Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a maneira certa, Ele sabe o local certo. E parar de prestar atenção naquilo que a gente pensa que Deus vai fazer. Porque às vezes a gente quer deduzir o trabalhar de Deus. A gente quer decidir por Deus o que Ele deve fazer, aonde Ele deve fazer, que tempo que Ele deve fazer, como Ele deve fazer. A gente quer discernir por Deus qual é o jeito certo. E aí a gente não foca naquilo que Deus está fazendo. E aí a gente perde tempo com isso. E aí a gente esquece daquilo que Deus diz lá em Isaías. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E os meus caminhos não são como os seus caminhos, diz o Senhor. Mas são mais altos. Meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Assim como o céu é mais alto do que a terra. Ou seja, o trabalhar de Deus, o planejar de Deus, os planos que Ele tem e a estratégia que Ele tem de como fazer tudo isso acontecer é muito mais alto do que aquilo que a gente pensa. A sabedoria de Deus é muito elevada, sabe? A nossa não chega nem aos pés da sabedoria de Deus. Uma coisa que eu costumo muito falar, e eu tomo muito isso pra mim, é que a nossa sabedoria, ela é superficial, enquanto a de Deus ela é profunda. A nossa sabedoria, ela é limitada, enquanto a de Deus é ilimitada. A gente só vê o que é raso, mas Deus vê o que tá lá no fundo. A gente só vê um limite, mas Deus vê além do... Então que a gente possa tomar essa reflexão na nossa vida, né? A gente pare de tentar discernir aquilo que Deus quer fazer. Aliás, a gente pare de tentar decidir aquilo que Deus quer fazer e que a gente se baseia na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, e que a gente passe a observar a Deus e ver o que Ele está fazendo. A gente pare de tentar focar só naquele exato ponto ali, pensando que Deus vai agir ali, daquela forma, naquela hora, e a gente passe a olhar para Deus e ver o que Deus está fazendo, ver o tempo que Ele quer trabalhar, a forma que Ele quer trabalhar, porque Ele sabe muito melhor do que a gente. E aí a gente foca naquilo que não é necessário e acaba se desesperando e perdendo tempo. E às vezes até enfraquecendo na fé, porque a gente pensa que Deus não está se importando, mas na verdade Ele se importa e a gente é que não está prestando atenção no que Deus está fazendo.